Olá, bem-vindos à nossa aula de funções. Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma bem fácil e simples o que são funções, né? Nós já utilizamos funções nos nossos códigos, por exemplo, print é uma função, mas eu vou tentar deixar isso aí bem claro para vocês agora. Então, o que são funções? As funções, elas são um nome que vai guardar um bloco de instruções e vai nos retornar um valor. A ideia é que as funções elas facilitem a nossa vida quando a gente tiver que fazer códigos onde a gente tem que fazer ações muito repetidas. Por exemplo, vamos supor que eu preciso sempre saber o maior valor de uma lista. E de repente eu tenho que no meu código lá fazer isso 50 vezes. 50 vezes eu tenho 50 listas lá, eu tenho que achar o maior valor de cada uma dessas listas. Para isso eu posso utilizar um for e ver o maior valor da lista. Mas e aí, eu tenho que fazer 50 vezes o for? Não seria muito mais fácil se eu conseguisse guardar essas instruções de achar o maior valor em uma palavra? E é isso que as funções fazem. Eu vou mostrar aqui para você esse mesmo exemplo. Olha só, para eu achar o maior valor de uma lista, eu posso utilizar um for. Ó, tem uma lista aqui. E aí eu começo, né? O maior primeiro vai valer 0. E para cada elemento nessa lista, se o elemento ele for maior do que a minha variável maior, que é 0, o meu maior recebe esse elemento. E aí ele vai verificar, por exemplo, o 0, o primeiro elemento é o 12. O 12 é maior do que o 0, então ele vai guardar o maior agora vale o 12. Depois 331 é maior do que o 12, agora o maior vai valer 331. E por aí vai, até ele achar o maior valor, que é 9.301. Só que é isso, que nem eu falei, eu vou ter que fazer 50 vezes esse for para achar o maior valor? Não, existe uma função chamada max. E olha só que simples que é. Eu coloco max, passo para ele o parâmetro, ou seja, eu quero o máximo do quê? Eu quero o máximo da lista, eu quero o maior valor dessa lista. E é isso que a função max faz. A função max, dentro dessa palavrinha max, está guardada todas essas instruções e ela vai retornar para a gente o valor. Funções, então, vêm para isso. Eu apenas vou lá e a gente pode criar as nossas próprias funções. O Python ele tem as funções nativas, mas nós podemos criar nossas próprias funções também. E eu vou ensinar você como fazer isso. Mas então, é basicamente isso. Eu vou lá, dou um nome a uma função, crio o que eu quero que ela faça e o que eu quero que ela me retorne. Legal? Então, olha lá. As funções, para eu criar uma função, eu preciso basicamente de 3 blocos. O primeiro bloco, eu tenho que definir o nome dessa função. O segundo bloco, colocar um bloco de instrução, o que eu quero que ela faça. O terceiro bloco, o que ela irá me retornar. Nesse exemplo aqui, bem simples, eu vou fazer uma função chamada vezes 2, que, claro, vai pegar um número e multiplicar por 2. Então, eu defini, ó, eu tenho que utilizar essa palavra def, ou seja, de definir. Definir o nome da minha função vai ser vezes, underline 2. E dentro desses parênteses, eu coloco se ela vai receber ou não um parâmetro. O que é um parâmetro? O parâmetro é o valor que o usuário vai passar para mim. Qual é o valor que o usuário quer que multiplique por 2? Entendeu? Esse é o parâmetro. Aí o bloco de instrução vai ser que eu vou criar uma nova variável que vai guardar a vezes 2. A, que nem eu já falei, é o valor que o usuário quer que multiplique por 2. E o que ela vai me retornar? Eu quero que ela retorne C, que é a variável que está multiplicando o A por 2. Na teoria é um pouco mais complicado de entender, é claro, e depois a gente vai para o Python. Olha só, então essa função no Python, ela ficaria assim, ó. Defina o nome da minha variável vezes 2, que vai receber um valor do usuário, que eu chamei de A, poderia ser qualquer um. 2 pontos. O que eu quero que ela faça? Eu quero que ela guarde A vezes 2 numa variável C e depois retorne essa variável C na tela. Então, como que faria para chamar essa função?
Na linha 2 a gente consegue ver, olha, eu simplesmente coloco o nome dessa função, assim como se fosse print. Print, abro parênteses e coloco o print olá. Né? Aqui não, aqui eu quero vezes 2, abro parênteses, 4. Ou seja, eu quero o dobro de 4. Bem como se eu quiser lá o dobro de 4.829. Ela vai me retornar o dobro. Assim, é um dos jeitos que nós criamos funções no Python. E por que um dos? Porque existe um método simplificado de criar uma função chamada lambda, que é conhecida como uma função anônima. E a diferença de criar uma função através do lambda e através do método que eu vou chamar aqui método tradicional, que é definir bloco de instrução e depois retorna um valor, o lambda não. Ele vai ser tudo numa linha só. E ele não precisa do return e nem precisa do def. Não preciso nem definir e nem pedir para que ele me retorne. Ele já vai fazer isso sozinho. Agora eu vou mostrar para vocês como eu criaria através do lambda a mesma função que eu criei agora há pouco, o vezes 2. Eu simplesmente colocaria um nome, se eu quiser, é opcional, eu não preciso colocar esse nome, mas se eu quiser, eu posso colocar vezes 2 igual. Coloco a expressão lambda, e aí eu preciso colocar os parâmetros, nesse caso eu tenho um parâmetro, porque o usuário vai pedir apenas o dobro de um valor, mas eu poderia ter mais, e a gente vai ver isso aí na prática. E aí eu coloco 2 pontos e coloco aqui a lógica da função. O que eu quero que ele faça? X vezes 2. E ela ficou assim, ó, no Python. Vezes 2 vai ser igual a uma lambda, x, 2 pontos, x vezes 2. E da mesma forma eu chamo essa função. Vezes 2, 4. Vai me retornar 8. E ela não é só uma forma simplificada de se declarar, se definir uma função. Na verdade, nós utilizamos o lambda quando nós queremos fazer uma função em apenas um determinado momento específico do nosso código. E a gente pode unir esse lambda com outras funções nativas do Python. Isso aí vocês vão entender melhor lá no Python. Espero vocês lá. Vamos lá. Já estou aqui no Python e vamos então criar aqui as nossas funções. Mas antes de criar as funções, eu vou passar para vocês algumas funções importantes que a gente vai usar bastante, que já são nativas do Python. Para isso, vou criar uma lista aqui. E vou colocar aqui valores variados. O que está saindo aqui eu estou colocando. Criei essa lista. E aí, a gente acabou de ver na nossa aula teórica a função max. O que ela vai fazer? Retornar qual o valor máximo. Então, se eu quiser aqui, ó, max, lista, é 2.889. Eu também posso pegar o valor mínimo. Existe a função min. Eu posso... A função len vem de length, de comprimento. Qual o comprimento dessa lista? Quantos elementos eu tenho nessa lista? 5 elementos. Type, a gente já usou bastante, agora vocês entendem, né? O type de lista... list. E outras diversas... Bom, ao longo do curso, né, quando a gente estiver lidando agora, na próxima aula, a gente já vai entrar no NumPy, que é a primeira biblioteca de análise de dados que a gente vai aprender. E aí, quando a gente estiver lidando com esses dados, nós vamos utilizando novas funções. E o que eu queria aqui é que você entendesse o que são as funções. Na minha experiência analisando os dados, é muito difícil eu ter que criar uma função, né? Porque a gente está muito bem assistido com as funções que já existem, né? Com os pacotes, que eu vou te ensinar o que são, com os pacotes e com as funções que já existem para análise de dados. Então, vamos lá, vamos criar a nossa função. Tem uma função que eu utilizo para organizar o meu código. Eu chamo ela de tr. Nesse caso, ela cria traços para deixar o meu código mais organizado. Eu vou criar com vocês aqui, ó. Primeiro eu defino, então, o nome da função. Eu quero que ela se chame tr. E aí, parênteses, que as funções elas sempre têm parênteses, só que eu posso passar ou não um parâmetro para ele. Eu passo um parâmetro quando eu tenho que fazer alguma alteração com o número ou o texto, enfim,
que o usuário vai passar para mim, que nem naquele caso. Eu tinha que multiplicar algum número por 2, então tinha que pedir um parâmetro. Nesse caso eu vou apenas printar uns traços, vocês vão ver, então eu não preciso passar nenhum parâmetro para ele. Eu vou chamar aqui de traços, ele vai receber o print desses caracteres vezes 50. E aí eu tenho que pedir que ele me retorne. O que eu quero que ele retorne? Os traços. Então agora se eu chamar aqui tr, olha o que ele faz. Ele printa para mim essa linha. E eu uso às vezes isso para organizar os meus códigos. Agora, o lambda, lembra que eu falei? Ele é uma forma da gente criar uma função em uma linha só. E ele é também chamado de função anônima, porque eu não preciso dar a essa expressão um nome para ela. Eu posso utilizar ela apenas naquele exato momento do meu código e nunca mais utilizar essa função. É para esse tipo de coisa que vem o lambda, para que eu não tenha que definir uma função e depois utilizar ela apenas uma vez. O lambda, ela é uma forma simplificada de criar uma função justamente para esses casos, onde eu vou utilizar apenas uma vez. Eu vou mostrar um exemplo para vocês de como a expressão lambda ela pode agilizar os nossos códigos. Vamos lá. Vamos supor aqui que eu tenho uma lista de salários. Aqui 1.290, 3.250, 2.890, 4.130 e esse aqui vai ganhar 1.540. E aí eu tô bonzinho com os meus colaboradores, eu quero dar 25% de aumento para todos eles. Legal? O método mais fácil, né, e o método mais conveniente de eu fazer isso é através de uma função chamada map. Essa função map, ela vai percorrer todos os valores da lista e realizar uma ação em cada valor. Por exemplo, eu quero que multiplique por 2. Ele vai lá na lista e vai multiplicar todos os valores por 2. Entendeu? Pode ser uma lista, pode ser uma tupla, enfim, pode ser qualquer iterável. Então, essa função map, ela tem essa estrutura. Eu vou colocar aqui como markdown. Dentro dela eu tenho que passar uma função, vírgula, e um iterável. Então, o iterável, ele é tudo aquilo que eu posso iterar por. Ou seja, eu posso passar de valor por valor, fazendo uma alteração dentro dele. Tudo aquilo que me permite que eu faça um loop, for, while, passando de valor por valor, ele é iterável. Aqui, todos os tipos de variáveis compostas que a gente estudou, como listas, dicionários, tuplas, eles são iteráveis. Legal? E aí eu posso passar para o map essa função aqui de duas maneiras. Vou colocar aqui primeiro. Primeira maneira eu vou colocar como função método tradicional. E aí o que eu posso fazer? Eu quero aumentar em 25% o salário de cada colaborador. Então, eu posso definir uma função. Então, def, eu vou chamar aqui de vezes underline vc. Vou passar para ele um parâmetro a. Então, vou chamar aqui de x agora. E o meu y, ele vai receber, ou seja, essa nova variável que eu estou criando, ele vai receber o valor x mais x, vou abrir um parênteses, x vezes 0,25. E aí ele vai me retornar esse y, que é o valor que está guardando essa soma que eu fiz. Por exemplo, é 100 reais. Então, ele vai receber 100, que é o x, mais 100 vezes 0,25, que dá 25. Então, o y vale 125. E aí eu posso passar para o map. O primeiro método é esse. Eu crio uma função e passo para o map. O map, ele pede, se eu aperto Shift Enter, vocês podem ver aqui, ele pede uma função, vírgula, um iterável. Então, vamos lá. Eu vou passar para ele uma função
a função que eu acabei de criar, vezes VC, e o iterável vai ser o meu salários. Legal, ele já fez. Só que, se você pode ver, ele é gravado na memória como um map. E um map eu não consigo visualizar. Eu tenho que transformar esse map em uma lista. Então, para isso, eu vou chamar essa operação que a gente fez aqui de salários atual. Então, salários vai ser essa operação que eu fiz aqui. Salários atual. E aí, agora eu vou printar essa nossa nova variável chamada salários atual. Só que eu tenho que printar isso, como eu estava falando, transformando essa variável em uma lista, senão eu não consigo visualizar. Como que eu faço isso? Eu vou pegar o print, ele é uma função. A outra função que você vai aprender agora é a list, que transforma variáveis em lista. Olha só, eu quero que ele printe a transformação de salários atual e ele printou os números com um acréscimo de 25%. O outro método é eu criar uma função lambda. Então eu vou colocar o segundo método aqui, função lambda. E aí que vocês vão ver por que a gente usa bastante o lambda. Pode ser que eu só precisasse uma vez multiplicar a minha lista por 2. E aí eu criei uma função inteira para isso. Mas criar pelo lambda pode ser mais simples para você. Olha só, se eu coloco... Eu vou pegar aqui a mesma lista, salários. Legal. E aí eu posso passar para ela, ó, map. Aqui eu tenho que colocar a função. E aqui o iterável. Você já sabe qual é o iterável, que vai ser o meu salários. Na minha função, eu vou colocar então, vou criar uma função em uma linha só, através do lambda. Lambda x, 2 pontos. Então lembra que eu falei, eu preciso chamar a função anônima lambda. Ó, veja que eu não precisei definir o nome para ela. Eu coloco lambda, coloco o parâmetro que eu vou utilizar, que no caso é o x, e aqui dentro dos 2 pontos eu coloco o que eu quero que ela faça. A lógica da função. Qual é a lógica da função? A lógica da função é que seja x mais x vezes 0,25. Eu vou também chamar isso aqui de salários atual. E aí, para eu printar, é a mesma coisa. Ó. Print uma lista salários atual. Não saiu nada aqui, é porque eu tenho que rodar de novo. Olha lá. Ele já printou exatamente o mesmo valor. Só que viu como ficou muito mais simples? Olha, eu defini em uma linha o que eu tive que fazer aqui em 3, 4. Então, a função lambda ela vem para agilizar. E a gente vai ver isso quando a gente estiver lidando com os nossos data frames. A princípio ela pode parecer um pouco complicada, mas ela vai ficar bem simples para vocês depois. Quando a gente estiver utilizando lá os data frames, a gente vai precisar usar o método apply e por aí vai. Vocês vão ver que isso aí vai ficar comum e não vai ser nenhum bicho de 7 cabeças. Vamos para a nossa próxima aula, NumPy, primeira biblioteca de análise de dados. Até mais!